pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com vocês para a gente aprender um pouquinho mais, né? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma matéria nova, uma matéria diferente que eu ainda não conversei com vocês sobre isso depois desse período de quarentena, né? Porque na escola a gente estudava sobre isso o tempo todo, que é geografia, né? Nossa matéria de geografia. Eu gosto muito de geografia porque ele fala de coisas assim que a gente vai aprender e vai usar sempre, né? Então isso é muito bom. Agora, o nosso capítulo 4 de geografia vai falar sobre uma coisa interessante, que é o trabalho. Você conhece alguém que trabalha? Com certeza, né? Seus pais, seus avós, todo mundo trabalha. Então, até você, se alguém pergunta assim, qual que é o seu emprego? Você tem que responder. O que você vai responder? Estudar, esse é meu trabalho, né? Pois é. Então aqui a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como que funciona o trabalho numa forma mais geral para o Brasil, para os países, né? Outros países do mundo e principalmente como que isso nos afeta, o que isso traz para nós, certo? Mas antes da gente começar a trabalhar sobre todas as outras questões, a gente precisa primeiro entender de uma forma mais científica o que é o trabalho, né? E aqui no nosso livro ele fala que tem duas definições para o trabalho. Duas. A primeira, ela é trazida para a gente pelo IBGE. Quem assistiu um outro vídeo meu sabe do que eu estou falando. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto, ele é responsável por fazer diversos tipos de pesquisa e fornecer os dados dessas pesquisas para o nosso governo, né? Para o governo poder usar na administração do país. E o IBGE, ele fala para nós que o trabalho, isso está escrito lá na página 101, ele fala para nós que o trabalho é uma ocupação remunerada. Professora, mas que palavra é essa? O que significa remunerado? É a mesma coisa que pago, tá? Ou seja, quando você trabalha para receber algum dinheiro, tá bom? E pode ser também uma produção não monetária. Professora, o que é monetária? Também tem a ver com o dinheiro, com aquilo que você recebe. Então, se você está falando que é monetário, é uma coisa que você recebe dinheiro. Se não é monetário, é uma coisa que você não recebe dinheiro, certo? Então, o trabalho ele pode ser remunerado, né? Ou seja, recebe dinheiro, ou não remunerado, ou então ele pode ser monetário, que recebe dinheiro, ou não monetário, que não recebe dinheiro. Facinho, né? Beleza? As ocupações que não são remuneradas, elas estão ali para ajudar alguma instituição, pode ser uma igreja, pode ser um estágio. Professor, o que é um estágio? É uma pessoa que vai para determinado lugar e ela vai aprender sobre aquela profissão, mas nem sempre ela vai receber alguma coisa, ou talvez se ela receba alguma coisa, seja remunerado, vai ser um valor abaixo do que todo mundo recebe, certo? Então, é classificado como uma função, um trabalho não remunerado. Enfim, e aí a pessoa ela vai participar da economia de uma forma diferenciada, tá bom? Há aquele que diga que o trabalho é aquela função, né, ou uma ação que o ser humano tem sobre a natureza para trazer alguma coisa de benefício. Por exemplo, o nosso livro ele traz uma imagem que representa isso. A árvore faz parte da natureza. O ser humano, ele vai lá, corta a árvore, tira essa árvore dali, mexe com ela, ou seja, trabalha nela e transforma essa árvore numa cadeira, numa mesa, né? Isso também é o trabalho, isso também faz parte do trabalho, certo? Então, o trabalho, ele tem várias funções, várias definições, certo? Agora, a palavra trabalho, ela também tem um nome diferente.
algumas pessoas chamam de atividade econômica. Por que, professora, atividade econômica? Porque é o que movimenta a economia do país. A economia do país é o quê? É o dinheiro que entra e sai. Por exemplo, aí na sua família, se você perguntar do seu pai ou da sua mãe, ou do seu avô, da sua avó, da sua família, quem é o seu responsável? Você vai perguntar assim, como está a situação econômica da nossa família? Então, algumas pessoas vão responder que está tudo bem, outros vão dizer assim, talvez não esteja tudo bem. E a economia é a parte do dinheiro. Por exemplo, o papai ou a mamãe, o responsável, ele trabalha e ele recebe um salário ou uma quantidade de dinheiro, recebe. Esse dinheiro, ele tem que servir para a roupa que você usa, para o alimento que você come, para pagar as despesas da casa, por exemplo, energia, água, o carro, né, que você tem. Então, você tem todo um grupo de despesas. E aí, o dinheiro que entra dentro da sua casa, tanto para o trabalho que o seu pai tem, como para o trabalho que a sua mãe tem, ou se você talvez mora com seus avós, também é a mesma coisa. Vem um dinheiro para a sua família e vocês têm que dividir esse dinheiro para poder pagar todas as dívidas que precisam pagar e ainda sobrar dinheiro para você fazer alguma coisa que você deseja. É assim que funciona a economia na sua casa. E no país é muito parecido, muito igual, certo? É claro que existem questões mais complexas do que isso, mas a gente precisa primeiro entender o início, né? Então, no país, nós temos a economia também. E aí, os governantes, né, as pessoas que fazem parte do governo, eles têm que administrar esse dinheiro, certo? Eles têm que determinar como que a nossa economia funciona. E para que a economia funcione bem, nós precisamos também do trabalho das pessoas que vivem no país, certo? Sem o trabalho das pessoas, por exemplo, quando você paga a energia, você está contribuindo para a economia do país, porque você paga a energia para a companhia elétrica. A companhia elétrica paga alguma coisa para o país e o país pega esse dinheiro e vai administrar o país, vai administrar da forma como deve ser administrado. Isso era o que era para acontecer em teoria, né? Então era assim que era para funcionar. Algumas pessoas que estudaram antes de nós, eles pensaram assim: nós precisamos separar os trabalhos, né? Nós precisamos separar os trabalhos em setores, certo? Por quê? Para ficar mais fácil da gente organizar, tá? Então eles separaram e hoje em dia as atividades, os trabalhos que a gente exerce, eles são classificados em setores. Quais são os setores? Aqui no nosso livro nós conhecemos 5, nós temos 5 aqui no livro. O primeiro, ou também chamado de setor primário, é o setor que pega a matéria-prima, ou seja, aquela primeira fonte, certo? Então, por exemplo, a caça e a pesca e a produção de animal, isso faz parte do setor primário. Por quê? Porque daí vai pegar aquele animal, vai matar ele, vai transformar ele em alimento e vai fazer várias outras coisas. Mas o primeiro é cuidar do animal, criar o animal, certo? Para depois ele se transformar em comida. Então, por isso que é chamado de setor primário, porque é de onde onde começa tudo, certo? Tem algumas pessoas, por exemplo, que tiram o couro do animal para fazer bolsa, por exemplo, ou então um sapato, tá? Então, de onde que saiu o couro para fazer aquele sapato? Saiu de algum lugar. Então, do lugar que saiu foi o primeiro lugar, certo? Tá entendendo até aqui? Setor secundário, ou seja, segundo, é o setor que envolve a fabricação, ou seja, vamos voltar para o exemplo do animal. Lá no setor primário, você vai tirar o couro dele e lá no setor secundário, você vai fabricar o calçado, certo? Então, o setor secundário são as fábricas, são as construções,
são os lugares que produzem energia, são as indústrias. Esse é o setor secundário, tá bom? O setor terciário é onde se encontra a maioria da população, certo? Por quê? Porque é o setor que pega, ele tem o setor primário aqui, que é de onde tirou o couro. Lá na fábrica foi e fez o sapato com o couro. E no setor terciário, você vai encontrar o sapato pronto para vender, certo? Então, o setor terciário é o comércio, tá bom? Então, por exemplo, se o seu pai ou a sua mãe ou os seus familiares, eles são donos de uma loja de roupas, eles fazem parte do setor terciário. Se a sua mãe não é dona de uma loja de roupa, mas ela trabalha em algum lugar que vende qualquer coisa, ela faz parte do setor terciário, certo? Então, a parte do comércio e da prestação de serviços. Agora, nós encontramos aí o setor quaternário, que é o quarto, e o setor quinário, que é o quinto, certo? O setor quaternário é o setor das inteligências, podemos dizer assim. Então, são as atividades intelectuais. É aquela pessoa que é cientista, que trabalha com tecnologia da informação, que trabalha com produções culturais, por exemplo, artista, pintor. Tem aqueles também que trabalham com a pesquisa científica, certo? Então, eu sou professora, então eu faço parte do setor quaternário. Por quê? Porque eu trabalho com o intelecto, com a mente, certo? O meu trabalho, ele não é um trabalho de indústria. Eu não tenho uma fábrica, né? Eu não sou de uma fábrica. Eu também não sou de comércio, eu não estou vendendo nada, né? Eu trabalho com educação, então eu estou trabalhando com o intelecto. Esse é o meu setor, certo? Então, o quarto setor, o setor quaternário, é o setor que trabalha com a inteligência, com o intelecto, tá bom? E aí, por último, a gente vem para o setor quinário, que é o setor que trabalha com os socorristas, ou seja, o corpo de bombeiros faz parte do setor quinário. A cultura, aí entra também os pintores, os artistas, pessoas de entretenimento, essas pessoas fazem parte do setor quinário. Tem também as organizações sem fins lucrativos, certo? Que são, por exemplo, aquele grupo que faz resgate de animais. Esse grupo faz parte do setor quinário, certo? Eles estão ali para auxiliar na economia, mas sem receber, sem fins lucrativos, né? Para auxiliar na sociedade, mas eles não estão ajudando, eles não estão recebendo nada por isso, tá? Enfim, esses são os 5 setores. Deu para entender? Ficou com dúvida? Antigamente, falando ainda sobre o trabalho, antigamente as pessoas, elas não tinham o direito de receber dinheiro pelo trabalho que eles faziam, que era a situação dos escravos, né? Os primeiros moradores do Brasil, que são os índios, eles, com a chegada dos portugueses aqui, eles foram feitos de escravos, e aí eles trabalhavam cortando madeira, para que essa madeira, tirando os bens que o Brasil tinha, e aí eles faziam isso para que os portugueses levassem de volta para Portugal, né? Ou talvez que eles usassem em alguma outra situação. Mas o importante aqui é que os índios, eles eram escravizados, e eles faziam esse trabalho sem receber nenhum dinheiro e nem ter nenhum direito sobre aquilo que eles trabalhavam. Depois, isso foi por volta do século XVI. Tempos depois, outro grupo de pessoas foram escravizados, ou seja, explorados para trabalhar sem
receber nenhum dinheiro por aquilo. Esse grupo de pessoas foram os africanos, certo? Então eles vinham para cá, eram escravizados em diversas áreas, mas principalmente no cultivo e na extração de cana-de-açúcar, certo? E depois a escravidão ela foi abolida, não podia mais fazer as pessoas de escravos, né? Ainda bem que isso é uma coisa muito ruim. E com isso, as pessoas começaram a receber dinheiro pelo seu trabalho, certo? E aí, com o tempo, a situação não é como se fosse uma coisa assim, de uma hora para outra, né? Falou hoje que não vai existir mais escravo, pronto, vou ganhar muito dinheiro. Não foi assim que aconteceu, demorou um tempo. Tanto é que até meados do século XIX, não existia nenhuma lei que ajudasse as pessoas a ter um trabalho bom, um trabalho decente. As pessoas recebiam dinheiro, né? Mas nem sempre o dinheiro era suficiente. Acontecia do dinheiro ser pouquíssimo, né? E também, às vezes, eles trabalhavam muito tempo, não tinha dinheiro. Por exemplo, imagina seu pai ou a sua mãe saía de casa às 7 horas e às vezes voltava às 11 horas da noite. Então trabalhava muito, muito tempo e recebia pouquíssimo dinheiro. E podia acontecer também de, por exemplo, esse mês ele trabalhar bastante, muito mesmo. E aí ele receber, por exemplo, R$100, vamos dizer, né? Um exemplo. E aí depois, no mês que vem, ele trabalhar o mesmo tanto que ele trabalhou esse mês. Mas ele receber R$50. R$50 é menos do que 100, né? Mas se ele trabalhou o mesmo tanto, ele não deveria receber a mesma coisa? Mas sabe o que acontecia? Às vezes o patrão, ele achava que ele não precisava dar a mesma quantidade de dinheiro. Ele pagava só aquilo que ele achava que era melhor para ele. E as pessoas, às vezes, quando se trata de dinheiro, eles não querem. As pessoas ficam assim meio cegas, né? Quando se trata de dinheiro, às vezes. Então essa é uma situação muito difícil. E acontecia muito isso. O que foi que as pessoas, os governantes, eles resolveram fazer para melhorar essa situação? Eles resolveram que eles iriam criar leis para que auxiliassem nesse processo. E o que essas leis trouxeram de benefício? Algumas coisas que estão lá na página 106, você pode acompanhar aí comigo. A primeira coisa foi estabelecer um salário mínimo. O que é isso? O salário é o valor em dinheiro que a pessoa recebe pelo seu trabalho, certo? Então, o que é um salário mínimo seria o valor mínimo. As pessoas não podem receber menos do que isso. Então, hoje em dia, o valor do nosso salário mínimo é aproximadamente um pouquinho mais que R$1.000. E isso significa que as pessoas que trabalham, elas precisam receber no mínimo isso. As pessoas podem receber apenas isso? Não, tem gente que recebe mais dinheiro, mas por lei as pessoas são garantidas no mínimo esse, tá certo? As pessoas que trabalham com carteira de trabalho assinada. Outra coisa que auxiliou também e que veio por meio das leis, né? Ou seja, professora, mas o que é uma carteira de trabalho? É um documento que comprova você como trabalhador, certo? Então, você recebe, quando você vai começar a trabalhar, você tem que apresentar a sua carteira, eles vão assinar, ou seja, vão escrever ali qual é a quantidade, o valor do teu salário, e aí a empresa ela tem que te dar exatamente o valor que eles acordarem ali, certo? E tudo isso vai estar registrado ali na sua carteira, tá bom? Um outro benefício que veio da lei foi também a jornada de trabalho de 8 horas. Isso significa o quê? Que todo trabalhador, ele só pode trabalhar 8 horas por dia, certo? Porque o que acontecia no passado? As pessoas, elas trabalhavam muito tempo e ficavam cansadas fisicamente.
Então, isso fazia mal para a saúde das pessoas, né? Os patrões, eles nem sempre se preocupavam com a saúde dos trabalhadores. Então, na lei está determinado que a quantidade de tempo que se pode trabalhar são 8 horas. Mas tudo isso é importante. Por quê? Porque o empregado, que são os trabalhadores, eles precisam também de uma segurança do valor do salário, né? Já pensou você trabalhar e aí você trabalhar um monte, aí esse mês você recebe um valor. Quando der o mês que vem você pode receber menos dinheiro? Não dá, né? Então, todas essas leis, todas essas regras que iniciaram a partir de 1934, elas são extremamente importantes para o bem-estar das pessoas, certo? Uma última coisa que a gente precisa finalizar falando é que existe um grupo de pessoas que trabalham mais do que os outros. Nós podemos dizer que são as mães. Por quê? Porque as mães, existem muitas mães que trabalham tanto em casa como fora de casa. Tem aquela mãe que sai de casa de manhã cedo para trabalhar, trabalha fora de casa o dia todo e quando ela retorna, ela tem que cuidar de você. Ela tem que saber se você fez a sua tarefa, ela tem que ver a bagunça que você fez pela casa e sair juntando as coisas, né? Então, quando a gente fala assim, ó, valoriza a mamãe, é porque a mamãe precisa de valorização. E nem sempre são só as mães. Tem muito pai que também faz isso. Sai cedo, trabalha o dia todo e quando volta vai ajudar nas atividades de casa. Então, nós precisamos, vocês, crianças, meus amores, e eu também, né? Todos nós somos filhos, a gente precisa valorizar os nossos responsáveis, os nossos pais, nossa mãe, que trabalha bastante, tanto fora de casa como dentro de casa. Tia, porque eu tenho certeza que se a gente estivesse na sala de aula vocês iam fazer isso. Tia, mas a minha mãe não trabalha. Mas isso não quer dizer, você precisa reformular o que você fala. A minha mãe não trabalha fora de casa, mas dentro de casa ela trabalha muito. Talvez, ouso dizer que ela trabalha até mais, porque o serviço de casa, ele também é um trabalho muito importante. Já pensou se não tivesse a mamãe para lavar a sua roupa? Como que você ia fazer? Né? Então, essa pessoa que está fazendo o papel de cuidar do bem-estar da família, ou seja, que cuida da casa, que faz a comida, que lava a roupa, essa pessoa ela precisa ser valorizada. Às vezes é a mamãe, às vezes é o papai, às vezes é os dois juntos, às vezes não é nenhum dos dois, é o vovô, é a vovó, às vezes é uma pessoa totalmente diferente, mas essa pessoa que está cumprindo esse papel de bem-estar, ela precisa ser valorizada porque é um trabalho muito importante, certo? Então, pensa sobre isso, realiza as atividades com carinho, faz tudo com muita atenção e tenta refletir sobre tudo que eu falei. Outra coisa importante, leia o texto, porque quando você lê o texto do livro, você consegue entender coisas que talvez eu não falei. Porque o que eu faço aqui é um resumo. Você precisa ler o texto na íntegra, tá bom? Olha, por hoje é isso. Fica com Deus, bons estudos, boas atividades, façam tudo com muito carinho e atenção. E eu mal posso esperar pra gente se encontrar de novo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau! Educação Adventista, muito além do ensino.